E hoje nós vamos falar sobre ECD. Sendo mais específico, nós vamos aprender como você configurar os níveis de aglutinação para a sua DRE. Então, sem enrolação, vamos para a nossa tela do notebook. Ao importar a minha ECD referente ao ano calendário 2024, me deparei com o seguinte erro. O saldo do código de aglutinação totalizador, ou seja, o saldo da minha conta totalizadora de resultado líquido do exercício, de receita operacional bruta e etc., está diferente do somatório do saldo de todos os registros que possuem J150. Então, qual que foi o erro que aconteceu aqui? Nós temos as nossas contas totalizadoras e nós temos as nossas contas analíticas, né? Dentro das contas totalizadoras, a gente tem a conta de resultado, ou seja, a gente tem o nosso lucro bruto, a gente tem o resultado operacional bruto, a gente tem a nossa receita líquida, resultado líquido antes do imposto de renda e contribuição e lucro do exercício, certo? E nós temos as nossas contas totalizadoras de despesas operacional, custo e etc. Então, qual foi o erro que deu aqui? Que as minhas contas totalizadoras, o saldo das minhas contas totalizadoras está diferente quando a ECD está somando as minhas contas analíticas. Então, aqui o nosso problema é código de aglutinação. Já voltando para a nossa ECD, nós vamos entrar aqui em dados da escrituração, certo? O nosso problema está dentro de escrituração contábil, demonstrações contábeis. O nosso problema está com o código de aglutinação na nossa DRE. Então, a gente vai entrar aqui em DRE e o local específico que está dando o problema é essa coluna aqui, ó, nível do código de aglutinação. E agora a gente vai sair da ECD, vai abrir um arquivo em Excel para eu explicar para você como que funciona a estrutura para você configurar esse nível de código de aglutinação. Já que dentro do nosso Excel, o primeiro ponto que eu quero destacar é que quando a gente fala de DRE, a nossa conta ela é muito simples, né? A gente faz um efeito cascata, onde nós começamos pela nossa receita bruta, efetuamos as deduções sobre a receita bruta para chegar na receita líquida, abatemos os nossos custos para chegar no resultado operacional bruto, abatemos as nossas despesas operacionais, efetuamos a soma ou abatimento das despesas e receitas financeiras, chegamos ao resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição, certo? Até chegar no nosso resultado líquido do exercício, ou seja, o início do nosso cálculo ele começa lá em receita bruta. Então a gente começa de receita bruta e vai descendo até chegar no resultado líquido do exercício. E esse é um ponto que muitas das vezes confunde a cabeça das pessoas a efetuar esse cadastro de código de aglutinação. Por quê? Porque a forma de você parametrizar isso é de trás para frente. Né? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui que a ECD ela traz, né? Que a única conta que vai ter código de aglutinação nível 1, ou melhor dizendo, você só pode ter uma conta com código de aglutinação nível 1. E que conta é essa? A conta é o resultado líquido do exercício. Ou seja, quando a gente fala de código de aglutinação, você tem que tirar da sua cabeça que a sua DRE começa na receita bruta. Não, para fins de você cadastrar os códigos de aglutinação, a sua DRE, né, a sua parametrização, ela vai começar do resultado líquido do exercício. Então, qual que é uma forma simples de você associar isso? Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, todas as suas contas totalizadoras, ela vai ter uma sequência de código de aglutinação. Então, se o seu resultado líquido do exercício possui código de aglutinação nível 1, consequentemente, o seu resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social vai ter código de aglutinação nível 2, certo? E aqui a gente vai explicar para vocês como que a ECD ela faz esse cálculo. Basicamente aqui, ó, a ECD ela entende da seguinte forma: se o meu resultado líquido do exercício é código de aglutinação nível 1, o que a ECD vai pegar como fórmula, né, como cálculo para chegar nesse resultado líquido do exercício? Ele vai pegar as contas que possuem código de aglutinação nível 2. Ou seja, para a gente chegar no nosso resultado líquido do exercício, nós temos que pegar o nosso resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, menos as nossas provisões de imposto de renda e contribuição, para chegar no nosso resultado líquido do exercício. Então, o nosso código de aglutinação do resultado líquido antes da contribuição social e etc. tem que ser código de aglutinação nível 2. E a nossa provisão também tem que ser código de aglutinação nível 2. Dessa forma, o cálculo que a ECD vai fazer aqui é pegar o resultado líquido do exercício menos a provisão para imposto de renda e contribuição social. Então, assim, vocês entenderam que é um efeito cascata, só que o inverso? Então, a gente vai fazendo essa parametrização grupo por grupo.
Então, ou seja, aqui, ó, beleza. Então, aqui nós fizemos a primeira sequência de parametrização de código de aglutinação. Agora a gente vai para a segunda. Então, se o nosso resultado líquido antes do imposto de renda e da contribuição social é código de aglutinação nível 2, como que a gente chega no resultado líquido antes do imposto de renda? Nós pegamos o resultado operacional bruto, certo? Menos as despesas operacionais, mais ou menos, né, as nossas receitas e despesas financeiras. Ou seja, o nível de aglutinação do nosso resultado operacional bruto, das nossas despesas operacionais e das nossas receitas e despesas financeiras vai ser código de aglutinação nível 3. Dessa forma, qual que é o cálculo que a ECD vai fazer? O nosso resultado operacional bruto vai ser igual o nosso resultado líquido antes do imposto de renda ele vai ser igual ao nosso resultado operacional bruto, menos as nossas despesas operacionais, certo? Menos as nossas receitas e despesas financeiras, né? Lógico que se as suas receitas e despesas financeiras der saldo credor, ele vai somar, obviamente, né? Beleza, então a gente fez a segunda sequência de nível de código de aglutinação. Agora a gente vai para o resultado operacional bruto. Qual que é o cálculo que nós temos que fazer para chegar no nosso resultado operacional bruto? Nós vamos pegar a nossa receita líquida, certo? Menos os nossos custos e nós vamos chegar no resultado operacional bruto. Então, se o código de aglutinação do resultado operacional bruto é código de aglutinação nível 3, então a minha receita líquida vai ser código de aglutinação nível 4, certo? E o meu custo, ele vai ser código de aglutinação nível 4, certo? Com essa parametrização, qual que é a fórmula que a ECD vai fazer? Então, a fórmula é, o nosso resultado operacional bruto vai ser a nossa receita líquida menos os nossos custos. E aí nós vamos chegar no nosso resultado operacional bruto. E por último, qual que é a fórmula que nós fazemos para chegar na nossa receita líquida? Nós pegamos a nossa receita bruta, certo? Menos as nossas deduções da receita bruta. Então, se a nossa receita líquida possui código de aglutinação nível 4, então o código de aglutinação da receita bruta e deduções da receita bruta vai ser código de aglutinação nível 5. E é como eu expliquei para vocês, quando nós efetuamos essa parametrização de nível de aglutinação, é como se fosse um efeito cascata, né? Uma descida de códigos em ordem decrescente, onde a nossa DRE começa do código maior, certo? E ela vai decaindo até chegar no resultado líquido do exercício com código de aglutinação nível 1. E agora você pode olhar para a nossa estrutura e falar assim, não, mas beleza, eu entendi perfeitamente essa primeira estrutura, só que você só nos apresentou as contas sintéticas, mas a minha DRE ela é formada por contas sintéticas e contas analíticas. Como que eu vou fazer a parametrização do meu código de aglutinação das contas analíticas? E agora fica muito, mas muito simples. Por que que eu expliquei dessa forma? Primeiro montando a estrutura dos grupos, para depois montar a estrutura das contas analíticas. Por quê? O mais complexo é você fazer esse efeito cascata dos grupos até chegar no resultado líquido do exercício. Agora, quando a gente entra nas contas analíticas, é muito simples. Então, vamos entrar aqui. Ó. Então, a nossa receita bruta. Vamos supor que a nossa receita bruta ela é formada por duas contas analíticas, que é receita com vendas de mercadorias e receitas com prestação de serviços. Bem simples. Então, aqui ela vai ser o tipo, o tipo ela é credora, né? É receita. Então, beleza. A minha receita bruta, ela é formada por quê? Então, a minha receita bruta, ela será igual à minha receita com venda de mercadorias mais receita com prestação de serviço. Então, se a minha receita bruta é código de aglutinação nível 5, essas contas analíticas vai ser código de aglutinação nível 6. Eita, meu celular está acabando a bateria, mas eu acho que vai dar tempo. Então, ou seja, aqui as minhas contas analíticas será código de aglutinação nível 6. Perfeito? Aí aqui, vamos lá, no próximo grupo. A gente vai entrar no grupo de deduções da receita bruta. Então, vamos supor que a gente tem aqui 3 contas. Vamos colocar 3 contas aqui para ser mais... para ficar mais simples. Deixa eu só puxar o note um pouco para cá. Para ser mais simples. Então, qual vai ser as nossas deduções da receita bruta? Então, devolução de vendas, vamos colocar assim. PIS, COFINS.
Beleza? Então, se o meu grupo Deduções da Receita Bruta possui código de aglutinação nível 5, consequentemente, as minhas contas analíticas que vêm abaixo dela vai ser código de aglutinação nível 6. Bem tranquilo, cara. O pior, como eu disse, é você montar essa estrutura em ordem decrescente, certo? Esses níveis de código de aglutinação efeito cascata. Depois que você monta o efeito cascata, ou seja, depois que você monta esse efeito cascata de receita bruta, deduções da receita, receita líquida, etc., você só vai entrar nos seus grandes grupos, certo? E observar as contas analíticas. E a única coisa que vai fazer é a minha conta analítica do grupo, ou seja, a minha conta analítica que vai estar abaixo do grupo Receita Bruta, é só eu colocar que ela é nível de aglutinação nível acima, né? Então, ou seja, grupo é nível de aglutinação nível 5, as contas analíticas vai ser nível 6. Vamos descer um pouco mais para baixo para você ficar craque, certo? Então aqui a gente chegou na nossa receita líquida, certo? Como que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que a gente tem o custo aqui, a gente vai ter dois custos em específico. Então as minhas contas analíticas vai ser custo da mercadoria vendida, certo? E custo do serviço prestado. Bem tranquilo. Então, se o meu grupo custo possui código de aglutinação nível 4, qual vai ser o código de aglutinação das minhas contas analíticas? Então, o meu custo da mercadoria vendida e o meu custo do serviço prestado vai ser código de aglutinação nível 5, correto? Então, aqui nós chegamos no nosso resultado operacional bruto, que é a nossa receita líquida menos os nossos custos. Então, vamos continuar o nosso cadastro para você ficar craque, certo? Depois, quando nós chegamos aqui no nosso resultado operacional bruto, nós entramos na nossa despesa operacional, certo? E a nossa despesa operacional ela é formada por inúmeras contas que são dedutíveis do lucro, né? Mas vamos pegar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem como conta analítica aluguel, certo? Nós temos água e esgoto, nós temos energia elétrica, nós temos combustível, veículos administrativo, veículos, né, porque dependendo, beleza. Então aqui nós temos uma sequência de despesas que estão ligadas às despesas operacionais. Então, se o nosso grupo despesas operacionais é código de aglutinação nível 3, as minhas contas analíticas serão código de aglutinação nível 4. Bom, mas Léo, você deu exemplo aí de 4 contas analíticas dentro da despesa operacional. Só que o meu grupo de despesa operacional possui 20 contas analíticas. Pois é, cara, as 20 contas analíticas serão código de aglutinação nível 4. Dessa forma, a ECD vai pegar todas as contas com código de aglutinação analíticas nível 4, vai somar e vai dar a nossa despesa operacional. Perfeito? Agora a gente vai voltar novamente aqui, vai entrar aqui em receitas e despesas financeiras. Vamos dar um exemplo mais tranquilo, vamos dar só um exemplo de receita e um exemplo de despesa. Então aqui a gente vai pegar rendimento de aplicação financeira, sendo receita, e como dedutível, vamos supor que a nossa empresa ela é do Simples Nacional. Então será um imposto de renda não compensável, certo? E aqui a gente tem uma conta de natureza, vamos excluir aqui, a gente tem uma conta de natureza credora e uma conta de natureza devedora, correto? Então aqui, ó, nós vamos pegar a nossa receita de aplicação financeira e nosso imposto de renda não compensável. Essas duas contas analíticas, elas pertencem ao grupo receita e despesa financeira que possui código de aglutinação nível 3. Portanto, essas contas serão código de aglutinação nível 4. Como eu disse a vocês, o BO é você efetuar o efeito cascata. Depois que você organizou os seus grupos, cara, para você organizar as contas analíticas é 2 palitos. E para fechar aqui, a gente chega no nosso resultado líquido antes do imposto de renda e contribuição social. Perfeito? E aqui as nossas duas contas analíticas é imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. De novo, são de natureza devedora, correto essas duas contas. Se a nossa provisão, se o nosso grupo ele é código de aglutinação nível 2, consequentemente as minhas contas analíticas serão código de aglutinação de nível 3. E dessa forma nós montamos a estrutura da nossa DRE
respeitando o nosso nível de aglutinação para que a gente chegue no nosso resultado líquido do exercício. E o que eu recomendo a vocês? Se vocês estão com problemas falando a respeito de nível de código de aglutinação, eu não recomendo que você faça a importação da sua ECD e efetue a alteração do código de aglutinação dentro da própria ECD. Se você está exportando esse arquivo do seu sistema, eu recomendo que você entre no seu sistema, né, na parametrização da sua DRE dentro do sistema, efetue as correções de nível de aglutinação dentro do seu sistema e depois exporte a sua ECD novamente. Por quê? Porque se você efetuar as suas correções dentro da ECD, como consequência disso, no ano seguinte, você vai passar pelo mesmo problema, porque o seu sistema ele está parametrizado errado. Foi o que aconteceu no meu caso. Como nós efetuamos a migração de sistema em 2024, que é um ponto interessante da nossa série de ECD aqui dentro do nosso canal, nós nos deparamos com muitos erros de parametrização, porque esse é o primeiro ano que nós vamos entregar a ECD através do Cienge, que é o sistema que nós estamos utilizando. Então, o que eu fiz? A partir do momento que eu encontrei o erro dentro da ECD, eu fui lá, voltei dentro do Cienge, efetuei a correção do cadastro do meu nível de código de aglutinação dentro da ECD, dentro do meu sistema, exportei novamente o arquivo para ECD e aí deu tudo certo. Eu não sei como que é o sistema de vocês, mas vamos entrar no nosso sistema aqui agora. E aqui é como o meu sistema ele trabalha a parte de configuração de nível para ECD. Então, o meu nível de ECD aqui, ele estava errado. O que eu fiz? Entrei aqui nesse código, tá vendo? Nível para ECD, corrigi dentro do meu sistema, certo? E depois eu fiz a exportação para ECD novamente. Então, se você está passando por esse mesmo problema de correção de nível de aglutinação, é essa recomendação que eu te dou. Configure no seu sistema, exporte a ECD novamente, veja se deu tudo certo, porque para você não precisar efetuar toda a configuração novamente no ano seguinte. E se restou alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder todas elas. E por último, não menos importante, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e fé!